Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom estar aqui mais uma vez com esse calor. Sei que fica meio desconfortável, mas isso não anula o espiritual, amém? Já estive aqui no inverno, com friozinho de zero, e agora a gente vem com esse calor aqui, né? Mas é uma alegria, sinto grato a Deus pelo privilégio e agradeço o pastor Luciano pelas palavras bondosas, pela honra e convite, que estará mais dele. Estou aqui com a minha esposa, mais uma vez, e a gente se sente honrado e grato a Deus, a esta igreja e o ministério, que a gente já tem uns laços fortes de amizade. Aleluia! Glória a Deus, de comunhão no Espírito. 25 anos da igreja tem já alguma história, né, pastor Luciano? Eu estava lembrando agora à tarde daquela palavra do profeta Samuel, lá no capítulo 7, 1 Samuel, quando ele tiver uma grande vitória sobre os filisteus, né? E daí ele toma aquela pedra, faz um monumento e dá o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Que lá ficou um marco histórico para quem olhasse, pudesse também renovar a fé. É isso que eu vejo dizer. Se o Senhor nos ajudou até aqui, Ele é fiel para continuar daqui para frente nos ajudando, né? Então, 25 anos, motivo de gratidão e louvor a Deus, mas o mesmo Deus que amparou e sustentou esta obra desde o começo, pastor e igreja, é o mesmo Deus que continuará cuidando e abençoando e conduzindo, amém? Vamos ler um versículo em Apocalipse, lá no capítulo 1 mesmo, ali no primeiro verso, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Eu gostaria que, finalidade didática, vamos dizer assim, você repetisse após mim. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos. As coisas que brevemente devem acontecer. As coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo. As notificou a João, seu servo. A revelação era sobre quem? Jesus Cristo. Quem deu a revelação? Deus. Deu a revelação para quem? Para João. Mandou um anjo chamar o João. Então Deus chama um anjo que chama João, dá uma revelação para João a respeito de Jesus Cristo. É assim, certo? E no verso 2 diz: o qual testificou das palavras de Deus, ou seja, o qual, João, testificou das palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Podeis assentar. Nós lemos uma palavra deste livro, Apocalipse. O escritor, como já lemos ali, ele mesmo falando, é João, o apóstolo. O mesmo que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, João, e que escreveu também as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª, João, que está um pouquinho antes aí do Apocalipse. O apóstolo do Senhor Jesus Cristo, João, ele se tornou o apóstolo mais íntimo de Jesus. Ficou conhecido como o apóstolo que Jesus amava, ou aquele que Jesus amava, o discípulo que veio ser apóstolo, aquele que Jesus amava. Acho interessante, Jesus tinha muitos discípulos, muitos seguidores, e desses muitos discípulos, Jesus escolheu 12 para ser apóstolo, diz a palavra. Desses 12 mais próximos seguidores, tinha 3 mais íntimos de Jesus. Lá estava Pedro, Tiago e João. Desses 3, João se tornou aquele mais próximo, mais íntimo de Jesus. Então nós vemos que estas coisas têm a ver com afinidades. Não é nenhum tipo de preferência ou de coisas assim. Entre muitos ele chama 12, desses 12 tem 3 achegados, desses 3 tem um que é o mais próximo, o mais íntimo. O que isso mostra? Afinidades. Quando a gente tem certa intimidade, afinidade com pessoas, a gente se torna mais próximo. Então a primeira coisa que nós vamos vendo aqui com João é ser próximo de Jesus, se aproximar dele, e assim você vai se tornando íntimo. Isto é natural, é bíblico e está aí na palavra de Deus. Então se criou esta questão de intimidade, que
esse discípulo provou. Criou-se até uma palavra, certo momento Jesus disse assim: muitos que estão aqui não provarão a morte sem ver o Filho de Deus na sua glória. Poucos dias depois, Jesus toma aqueles 3 mais próximos e sobe um monte, e lá o Senhor se transfigura, e aparece lá Moisés e Elias com Jesus, ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. Então esses 3 tiveram o privilégio de ver Jesus em glória naquele monte. Mas depois disso, João teve outros privilégios maiores, que é isso que acabamos de ler e vamos estar comentando um pouco aqui no Apocalipse. Houve um momento que Jesus estava também com os discípulos, dando as suas últimas instruções, e Pedro e os demais questionando Jesus, e Pedro dizia: esse aí, ou seja, João, o que vai ser dele? Jesus disse assim: se eu quero que ele viva até que eu venha, o que tu tem com isso? Pregue a palavra, vai fazer a tua parte. Você criou um dito que João não iria morrer, mas não foi isso que Jesus disse, está na palavra. Mas demonstra aquela intimidade que João tinha com Jesus Cristo. Então João foi arrebatado, foi ao céu e viu Cristo em toda a sua glória. Então o João foi também o apóstolo, ele é o apóstolo do mais, tudo é mais na vida dele. Ele foi também aquele que mais sofreu pela causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Foi o único que, quando Jesus foi preso e levado para a crucificação, foi o único que retornou e foi lá para a hora da crucificação. Foi o único que viu Jesus ferido na cruz. Foi lá amparar a mãe de Jesus, Maria Madalena, e a própria mãe dele, mãe de João, Salomé, que estava lá ao pé da cruz. Então João foi o único apóstolo que voltou lá. Também foi o único que morreu de morte natural. Os outros todos foram martirizados. Ele foi o último, foi o que viveu mais tempo. Morreu aproximadamente aos 94 anos de idade. Tem gente, irmãos, que tem medo do Apocalipse. Quando a gente fala, comenta, porque diz, é um livro de tragédias, de catástrofe, de juízos. É um livro cheio de mistérios, figuras. Então tem gente que tem medo do Apocalipse, até porque eu acho que tem uma certa dificuldade pelo nome Apocalipse, que dá essa ideia de fim dos tempos, fim das coisas, enfim. Só que na realidade o livro é outro. Por exemplo, nas Bíblias em inglês, o título do Apocalipse é Revelação, o livro da revelação, porque tem revelações importantes. Como dizer, é um erro ter medo ou achar que coisa muito estranha, muita figura de linguagem, muita coisa, é difícil de entender, e tem gente que tem medo. E isso é um erro, porque não é motivo de ter medo. Por quê? Para a igreja, o Apocalipse é o livro que deve ser amado, desejado, buscar entender, interpretar e conhecer, porque ele é o livro da vitória do Cordeiro de Deus, ele é o livro do triunfo da fé, ele é o livro da graça, da vitória, do triunfo da graça, é o livro da vitória da igreja, do triunfo da igreja, é um livro que nos leva ao céu, à eternidade. Então não é para ser temido, é para ser amado e desejado pela igreja. Mas às vezes o inimigo usa certas falhas ou coisa para distorcer e impor medo. Então muita gente tem medo. E muita gente pouco sabe desses assuntos exatamente por causa disso, por esse erro. Ele é o desfecho final da nossa história, da vitória de Cristo e sua noiva. É o livro da derrota de Satanás e de todo o sistema mundano, de todo o sistema pagão. Então por isso que o inimigo procura distorcer e colocar nas pessoas um medo. Por quê? Porque é o livro da derrota dele, da derrota definitiva de Satanás, do seu império, e é o livro da vitória da igreja. Então devemos se amar e desejar. Louvado seja o nome do Senhor, é a nossa vitória final. Ora, o apóstolo João foi exilado, uma ilha chamada Patmos, da Grécia. Era uma ilha inóspita, pedregosa, pouca vegetação, um lugar difícil de sobreviver. Impossível na época de fugir. A região mais perto dela ficava a 55 quilômetros da costa hoje da atual Turquia. Um senhor já para a banda dos 90 anos, jamais ia nadar mais 55 quilômetros para sair em terra, não tinha como fugir. As pessoas eram jogadas lá pelo Império Romano para morrer. Então para João estava tudo cercado em volta, não havia portas ao seu redor, não havia uma porta de escape, não havia uma saída. Mas para os servos de Deus, para cima sempre há uma porta aberta, quando parece que tudo não enxergou, quando parece que tudo é impossibilidades à nossa volta. Para a igreja sempre tem uma porta aberta para cima. Para os servos de Deus, pastor Luciano, sempre tem uma porta de provisão do alto, sempre tem uma porta aberta. Ainda que em volta tudo esteja dizendo é impossível,
Ainda que na nossa volta, no nosso mundo natural, todas as impossibilidades sejam negativas, estamos dizendo não tem jeito, não há mais solução, para cima sempre há uma porta aberta. O inimigo jogou João lá, impossível sair de lá, era para morrer naquela ilha, mas para cima estava uma porta aberta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para um dos maiores exemplos de intimidade com Deus, foi o que João viveu naquele tempo de exílio do mundo natural, mas no mundo espiritual livre plenamente. Ele foi exilado naquela ilha por ordem do imperador romano, na época das grandes perseguições. O imperador era Domiciano, foi o primeiro imperador romano a se intitular e ser oficialmente intitulado Deus, Senhor de Roma. É claro que judeus e cristãos não o reverenciavam como Deus e não o adoravam como Deus, não lhe prestavam honra de Deus, então eram tidos como inimigos do império. E o que João fez? Mudou o discurso dele? Não, João não mudou o discurso dele. Hoje o mundo e o sistema mundano está tentando impor à igreja uma mudança de pregação, uma mudança de discurso, mas nós não podemos mudar o nosso discurso. A nossa pregação do Evangelho, não devemos ceder às pressões de autoridade, quem quer que seja. Mas se custar prisão, está aqui o exemplo na Bíblia. João não mudou a sua pregação, não se curvava para o imperador, não reverenciava o imperador. Não só ele, todos os cristãos da época. Por isso eram tidos como inimigos de Roma. E aquela ilha era para os inimigos ser lançado lá, os inimigos de Roma. O próprio João diz qual foi a razão dele ser lançado lá: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Não era um malfeitor, foi a razão pela qual ele foi lançado lá naquela ilha. Mas por que as pessoas rejeitam o Evangelho? Pensa nisso. Nós vivemos momentos muito difíceis para a igreja. Não sei se todos já se deram conta. Cristianismo é que tem o maior número de mártires em todos esses 2000 anos de cristianismo. E continua a todo instante, a todo momento, alguém está sendo martirizado nesse mundo, sendo fuzilado ou decapitado, sendo aprisionado, sendo torturado, todo instante. Nesse momento que nós estamos aqui, tem alguém morrendo mártir por causa do Evangelho. Tem alguém sendo torturado, tem alguém em prisão em algum lugar desse planeta. Principalmente em países islâmicos, ditadores, comunistas e socialistas, que são inimigos do Evangelho. E nós vivemos uma pressão ideológica, e essas são as pressões para cima da igreja. E a pergunta é: por que as pessoas rejeitam tanto o Evangelho e perseguem tanto? Jesus disse uma palavra, o próprio João registrou, capítulo 3. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Em Hebreus, capítulo 11, tem uma palavra que fala de Noé. Ele diz que Noé, pela fé, acreditando nas coisas que nunca se viu, mas crendo na palavra de Deus, pela fé ele construiu uma arca. Ele diz que esta arca, ele salvou a sua família, mas com esta arca ele condenou o mundo, os demais que não creram. Então o Evangelho é isto, é nas figuras da arca, é aquele que o momento que é a nossa salvação, é também a condenação de todo aquele, como ele falou ali, que ama mais as trevas do que a luz, porque as obras são más. Então o Evangelho faz essa diferença. Daí eles dizem assim: os crentes são preconceituosos. O Evangelho, a Bíblia é cheia de preconceito e de violência. Não é isso. A Bíblia expressa a justiça de Deus contra o pecado, assim como expressa a misericórdia para salvar aquele que crê. Então ela faz essa distinção. Evangelho que não confronta, evangelho que não produz mudança, não é o verdadeiro Evangelho de Cristo. E está cheio disso por aí hoje, não é verdade? Então aquela ilha que João foi jogado lá, era uma prisão para os inimigos de Roma. Era impossível sair de lá. Aí João diz assim: fui arrebatado em espírito, porque Deus tinha grandes coisas a fazer. Vamos iniciar ali. Primeiro versículo que lemos: revelação de Jesus Cristo, que eu expliquei no começo, que Deus deu. Então veja bem, mobilizou os céus. O Pai chama um anjo, manda buscar o João lá da ilha de Pátmos, arrebata ele, para dar uma revelação sobre Jesus Cristo, e diz para ele: escreve estas coisas. Eu pergunto, irmão, se Deus se move, move anjo, move céu, move o Filho, move tudo, isso não é importante para nós, irmão?
Por que é que o inimigo botou na cabeça que Apocalipse é um livro difícil, complicado, que ninguém quer estudar, tem preguiça de estudar, porque é muito difícil, porque é cheio de tragédia, porque é cheio disso, é tragédia para o ímpio. Jesus não disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele será farto. O Deus que nos salva é o Deus que vai executar justiça, é isso que o Apocalipse trata. Ele nos salva, nos livra de todo mal. Foi lido Apocalipse 3, 10 e 11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, eis que venho sem demora. Aleluia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação, da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Não a igreja vai ser salva antes, vai estar na glória, abençoada, regozijando com o seu Salvador, mas o juízo de Deus virá. Então não é a igreja que tem medo dos juízos do Apocalipse, é o mundo sem Deus que tem que ter medo, porque isso virá e virá sem pena. Porque estão rejeitando o tempo da graça e da misericórdia, e perseguindo a igreja e fazendo mártires todo dia. Da glória a Deus, irmão. É 25 anos da igreja. O Deus que sustentou até aqui continuará sustentando. Não é mensagem de tristeza, não, é de vitória. É isso que eu quero que você entenda esta noite. Então isso moveu os céus. Então tem um valor e tem uma importância para nós, sim. Vale a pena tirar um tempo sobre isso. Veja bem que o próprio Senhor Jesus Cristo falou com João. Então nós temos uma mensagem, vamos dizer que toda a Bíblia, claro, mas aqui muito mais específica, diretamente de Jesus Cristo. João escreve o que tu está vendo e ouvindo, e manda para minhas igrejas. E ter um recado e uma mensagem direta. Então eu creio que isto ressalta muito bem a importância desse livro. Glória a Jesus. Veja bem, de início ela já tem promessa de bênção. Às vezes quando eu prego a palavra assim, elas não pensam, mas não tem bênção? Porque hoje a gente vive muito um evangelho com uma visão, um foco terreno, que não fala do espiritual. Como se todas as bênçãos de Deus se restringisse a esta vida, a esta terra. E o evangelho nunca foi isso. O evangelho é de um povo que tem os pés na terra, mas tem a mente e o coração no céu, porque para lá é o destino final. Aqui tudo é passageiro. Estava conversando com o irmão aqui antes. Um dia eu já fui jovem, mês que vem está chegando a nossa 7ª neta. Parece que foi ontem que eu casei com essa abençoada, e já está fazendo, daqui 2 meses, 45 anos. Então aqui tudo é muito rápido. Então vale a pena você viver um evangelho que só fala de coisas da terra? Nunca foi isso o propósito de Deus e de Jesus Cristo. Mas veja bem, eu estou falando que Apocalipse é o livro da nossa vitória, do nosso triunfo, da vitória de Cristo, da vitória da igreja, da vitória da justiça, da vitória da graça. E ele começa com bênção. Se você prestar atenção, capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê, aleluia, bem-aventurado aqueles que ouvem. Era uma época também de muita gente analfabeta, eram poucos que tinham o privilégio de saber ler e escrever. Claro que o contexto que também tem outros, mas ele diz bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer bem-sucedido, uma pessoa duplamente feliz, uma pessoa muito feliz, bem-sucedida, uma pessoa bem-aventurada. Então quando está dizendo assim, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem, mas não apenas ler e ouvir, ou ouvir, ler e ouvir, mas a todos aqueles que guardam, aleluia, as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Então João começa a receber uma visão, e o Senhor diz pelas coisas que você viu, as coisas que você está vendo e as coisas que ainda vão vir. Todas as coisas, presente, passado, futuro. Deus desvendou tudo para João. Ele diz assim, então, bem-aventurado aquele que guarda, porque estas coisas estão próximas. E é isso que nós precisamos entender e olhar para os sinais, que tudo está muito próximo. É o momento de levarmos nossa mente, nosso coração, a exemplo de João, para uma vida de intimidade com Jesus Cristo. Mas e os demais? Cada um por si. Deus não chamou 12? Chamou. De muitos discípulos, selecionou 12 para ser apóstolo. 3 se aproximaram um pouco mais, mas João foi o mais íntimo, aquele que chegava, abraçava Jesus, se recostava no ombro dele, era amigo para todas as horas. Então você é chamado, escolhido e chamado por Deus, mas o nível de comunhão e intimidade com Deus é você que faz, é você que decide. E eu sei que isto para os nossos dias é um tanto que difícil, porque nós estamos muito moldados pelo esse sistema mundano hoje, que não fala mais em conversão, arrependimento, salvação, perdão, céu, vida eterna. Só fala em carro, dinheiro, negócio, bem sucedido aqui, bem sucedido lá, resolver os seus problemas terrenos. E muita gente tem na igreja um lugar só para resolver problemas naturais terrenos.
É difícil, né? Quando nunca foi esse o foco do Evangelho. Mas ele começa com a palavra de bênção. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurados que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Aleluia, o tempo está próximo. Bem-aventurado aqui está falando de eternidade. Ah, pastor, mas Deus não pode resolver o meu problema. Pode curar sua enfermidade, ele faz. Pode resolver o seu problema financeiro, pode. Aleluia, ele faz por muitos. Temos muitos testemunhos. Ele cura, ele liberta, ele abre provisão. Ele disse que é para nós olhar para as aves do céu, para os lírios do campo, que não semeiam, os aves não podem se ler, nada faz. E Deus, o Senhor os sustenta, e vocês valem muito mais que passarinho. Então ele cuida e sustenta assim todas as nossas causas e necessidades aqui, sim. Não estamos negando isso, mas ele quer nos levar a um outro nível de comunhão e intimidade, aleluia, no espiritual com ele. E João diz: eu fui arrebatado, lá no verso 10, fui arrebatado em espírito, ou no espírito, conforme a tradução, no dia do Senhor, domingo, para contrariar os outros aí. E eu ouvi por detrás de mim uma grande voz, que parecia a voz de trombeta. As coisas no céu são tão mais altas e tão sublimes, que não há nada igual na terra. Então João começa a ter dificuldade de descrever o que ele está vendo, ouvindo e presenciando. Então ele disse que era a voz como de trombeta. Trombeta tem um som forte, estridente. Mas como é que alguém fala com uma voz de trombeta? Ele não achava uma coisa que pudesse identificar exatamente, então ele diz semelhante ou parecido, semelhante com isso ou aquilo. E aquela voz que por detrás de mim falava. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo veio falar com João. E Jesus disse para ele: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, ou seja, o eterno. Quando ele usa essa expressão para João, dizendo eu sou, João, como um bom judeu, ia escrever para a igreja, e os primeiros cristãos tudo haviam saído do judaísmo, eram judeus, eles entendiam muito bem essa linguagem. Se for lá para Êxodo capítulo 3, por lá, quando Deus chamou Moisés para ir ao Egito e tirar o povo do Egito, Moisés disse: Senhor, Moisés já fazia 40 anos que tinha fugido do Egito, dizer, agora eu vou voltar lá e dizer que o Senhor me mandou, eles vão me perguntar, mas quem é? Que Deus é esse? O que é que eu digo? O Senhor disse, Moisés disse para eles: eu sou, te enviou. Porque o judeu conhecia muito bem essa expressão, eu sou, é o Deus eterno. Porque eles não podiam nem pronunciar o nome de Deus. Esse nome que a gente usa hoje, Jeová, nem tem certeza se essa era a pronúncia correta, porque o judeu não podia nem pronunciar o nome do Senhor. Então quando ele dizia eu sou, é o eterno, é ele, então o judeu conhecia bem. Então veja que o Senhor Jesus começa identificando e dizendo: João, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim de todas as coisas, primeiro e último. É eu que estou te chamando, é eu que estou dizendo para escrever, estou dizendo para tu ir, aleluia, é eu que estou falando contigo. João nesse momento diz assim: virei-me para ver quem é que falava comigo. Viaja comigo, irmão, na palavra aí. Pensa João arrebatado, porta do céu se abre, ele ouve uma voz forte, ele está lá em cima. Será que nós temos crente que deseja céu hoje? Esse é o problema de hoje. Nós estamos tão ocupados com as coisas daqui, que falar de céu não nos empolga mais. Agora João está lá ouvindo aquela forte voz, e é claro, é natural, ele disse: eu virei-me para ver quem falava comigo. João diz: quando me virei para trás para ver quem falava comigo, ele teve uma das visões, ou da primeira grande visão aqui, extraordinária, magnífica. O que ele viu? Ele diz: eu vi 7 castiçais de ouro, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, que estava entre os 7 castiçais de ouro. Castiçal não é uma pequena haste com a vela em cima. A gente fala lâmpada, na época era uma vela mesmo, ou de cera, ou de óleo. Então era aquela pequena haste de ouro com a lâmpada, com a tocha em cima. E ele diz: eu vi 7 castiçais de ouro. E eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem no meio, entre esses 7 castiçais. E na sua mão direita, ele tinha 7 estrelas. Oh, louvado seja Deus. E João passa a descrever essa visão linda, extraordinária. Mas aquele que estava ali no meio, João disse, ele tinha os cabelos brancos como a lã, como a neve. Era branco, era alvo os seus cabelos. Ele tinha os seus olhos como uma tocha de fogo, como uma chama. O seu rosto parecia o sol, o seu fulgor do dia. As suas vestes longa, comprida, branca. Um cinto na altura do peito, um cinto de ouro. Ele começa a descrever
essa visão estarrecedora, assombrosa de tanta glória, ele diz assim: eu caí como morto, porque não resistiu àquela glória que ele enxergava, ele desmaiou diante da glória do Senhor. É o que ele está dizendo. Disse: mas o Senhor pôs a mão sobre mim e disse: põe-te em pé, não temas, eu tenho a chave da morte e do inferno. É ele que determina. E aí João tem essa visão extraordinária. Depois dessa grande descrição, o Senhor diz: escreve as coisas que tu tem visto, que são e que depois destas, de tudo aquilo que ele estava vendo, depois destas vão acontecer. Então o que está determinado, irmão, vai acontecer. Queira o mundo não, afronte, critique, murmure contra o nosso Deus, se revolte, mas o que está determinado vai acontecer, porque o próprio Deus disse: João, escreve as coisas que brevemente vão acontecer, depois destas. Então vai acontecer. Irmão, olha bem para a história da igreja. Sobreviveu 2000 anos das piores coisas terríveis. Por acaso Deus vai falhar agora? De maneira alguma. Deus é conosco, amém? Aí o Senhor dá a instrução para João, diz: escreve estas coisas. E a seguir no verso 20, ele dá a interpretação para João. Possivelmente João estava questionando: que mistério é esse? Que visão é essa? O que isso significa? E o Senhor mesmo explica para João: João, o mistério das estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro é o seguinte: as 7 estrelas são os anjos da igreja, ou seja, o pastor da igreja. E os 7 castiçais são as 7 igrejas, aquela que ele vai escrever. Então quando o Senhor diz: João, os 7 castiçais são a igreja, e as 7 estrelas é o pastor da igreja, o anjo da igreja, o que é que ele disse? O Senhor passeia no meio da igreja, e ele é que tem os seus pastores, os seus líderes, que ele mesmo dá para a igreja, é ele que tem na sua destra, é ele que sustenta. Glória a Jesus, igreja. Essa é a garantia que Deus está dando para João, e essa é a garantia de João ali se alegrar em Deus. É ver que o Senhor Jesus não deixa e jamais abandona a sua igreja. Ele ali diz: estava entre os 7 castiçais. Mais adiante diz que ele andava entre os 7 castiçais, que representava as 7 igrejas. Ou seja, então Jesus Cristo é o Senhor, que é o centro da igreja, está no meio da igreja, ele anda com a igreja, ele está no meio da igreja, aleluia, e na sua destra estão os seus servos, é ele que sustenta. Para que vamos temer? Para que vamos vacilar? Então veja que é um livro de vitória, é um livro de triunfo, louvado seja Deus. E o Senhor disse: João, escreve para as igrejas. E deu já a interpretação para João se acalmar e entender o que ele estava vendo e os mistérios que ele estava começando a descobrir. Deus revelar para ele. E o Senhor diz: escreve para 7 igrejas. Existia só 7 igrejas? Não, existia muita igreja. Nos dias do apóstolo Paulo, o evangelho de Jesus Cristo atingiu todo mundo da época. Claro que o continente das Américas nem sabiam que existia, mas o mundo que se resumia nos 3 continentes ali em volta do mar Mediterrâneo, Ásia, Europa e África, aquele mundo todo foi alcançado pelo evangelho na época. Então existia muitas outras igrejas. Por que é que o Senhor escolheu 7? Porque aquelas 7 igrejas tinham características distintas, diferentes, estavam vivendo situações diferentes, para deixar uma lição completa, presta atenção nisso, uma revelação e uma lição, um ensinamento completo para a igreja do Senhor Jesus Cristo em todo o seu tempo de vida terrena. Então ela representa profeticamente períodos distintos da igreja na terra, cada uma dessas igrejas. Por isso foi escolhido 7, e o Senhor disse: João, escreve para essas 7 igrejas, uma carta para cada uma, ou seja, 7 cartas para 7 igrejas, daquilo que eu vou te dizer. E o Senhor começa a ditar para João o recado. Você ainda quer ouvir? Dada toda essa garantia e todo esse mistério a João, o Senhor começa a mandar mensagem específica para cada igreja, e cada uma tem uma lição para nós. E a primeira igreja que o Senhor disse para João escrever é para a igreja de Éfeso, onde João foi pastor. A situação que a igreja estava vivendo, então ela representa profeticamente um período da igreja. E qual é o período? Essa igreja representa a igreja do 1º século, até o ano 100. Aquela igreja descrita em Atos dos Apóstolos. Igreja de uma comunhão íntima, igreja que vendia seus bens e repartia, e não havia necessidade entre o povo, porque eles tinham tudo em comum. Quem tinha alguma coisa ia lá, vendia, repartia. Por quê? Porque estavam cercados de perseguição, e para ninguém passar necessidade, quem tinha alguma coisa, quem tinha um pão dava metade para o outro. Então os repartiam, tinham tudo em comum. O amor era tão grande, a intimidade era tão grande,
O fervor do Pentecoste era ardente. Foi a igreja que recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, cumprindo Atos 1 e 8. Recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, Judeia, enfim. Era essa igreja que está representada em Éfeso. E o Senhor disse para ela, então cada igreja vai ter um elogio, vai ter uma repreensão em alguns casos, ou vai ter também uma promessa tem para todas. E daí o Senhor diz, eu conheço o teu trabalho, sei da tua fidelidade, sei que tu reprova os maus, os falsos. É uma igreja que tinha uma palavra, um evangelho que fazia a separação entre o justo e o injusto, o ímpio e o fiel. Enfim, era uma igreja cheia do amor e da graça. Mas aí vem uma repreensão. Tenho, porém, contra ti que deixaste aquele teu primeiro amor por Jesus Cristo, pela obra. É uma igreja que começou a esfriar no amor. Tinha muito trabalho, tinha grande testemunho, tinha muita coisa, mas começou a esfriar. E a promessa era, ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Então essa era a igreja do primeiro século. Foi a igreja de Éfeso, profeticamente falando. Na segunda carta, ele chama e escreve para a igreja de Esmirna, outra cidade. A palavra Esmirna significa mirra. Mirra é aquela resina que era extraída de uma árvore para fazer o óleo. Essas essências tem até hoje aí, né? Cheirosa, perfumaria. Então para tirar tinha que cortar a casca, tinha que ferir a casca da árvore, cortar, fazer cortes, para ela largar aquela resina. Então Esmirna significa isso, a mirra. Que igreja? Ela representa a igreja do segundo e do terceiro século. O que houve de especial nisso? Foi aquela igreja perseguida ferrenhamente pelos imperadores romanos. A igreja que mais sofreu perseguições violentas foi aquela igreja que foi ferida, a mirra. Mas o Senhor disse, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. Não existe contradição nisso, não existe ponto de vista diferente. Na visão natural, aquela igreja dizia, eu sou pobre, estava debaixo de opressão e perseguição violenta, se escondendo, fugindo, dizia, eu sou pobre. Aí Deus olha do céu e diz, tu é rico. A pobreza podia ser material, mas espiritual ela era rica, da presença, da comunhão, da glória de Deus na vida dela. Mas ao natural dizia, não temos nada, estamos sendo perseguidos. Como a nossa visão muitas vezes é o inverso, quase sempre é o inverso da visão espiritual, da visão correta, da visão certa das coisas. Tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte. Tem gente que nesse versículo pensa assim, ser fiel até a morte é ser fiel até morrer de velhinho. Não é isso. Ser fiel ainda que tenha que morrer. A igreja estava debaixo de perseguição e mataram muitos cristãos, queimados, jogados nas arenas, para os gladiadores matar, para os leões, para servir de espetáculo. Não tem lógica para nós hoje, quem que se diverte vendo pessoas sendo devoradas dessa maneira. Mas para a época bárbara era um show, era um espetáculo. Então essa igreja, ele disse, eu conheço e sei da tua tribulação, mas ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Sempre é uma promessa de vitória, não importa a situação e a circunstância que você esteja vivendo, aleluia. Sempre é uma promessa de vitória. Se não for aqui, vai ser na eternidade. Ainda que morra pelo evangelho, vai ter uma coroa de vida na eternidade. Está entendendo os mistérios de Deus? Depois desta, eles escrevem para Pérgamo, a outra igreja, a terceira. Que igreja era essa? A igreja lá mais ou menos do ano 303 ao ano 590, profeticamente. Que igreja foi essa? A igreja que casou com o Estado. O imperador da época, Constantino, dizem até hoje uma polêmica sobre se ele realmente se converteu ou não, mas ele se declarou cristão. Há quem diga que o interesse dele é porque o Império Romano estava sendo ameaçado, estava em risco, ameaçado pelos bárbaros, e ele viu no cristianismo, que havia crescido muito, um povo para apoiar seus interesses. Então se declarou cristão. Agora, cristianismo é a religião do Império Romano. Alguns cantaram vitória, mas foi o caos. Enquanto era perseguido, eles eram fiéis. Quando cessou a perseguição e virou a igreja do Estado, o paganismo começou a entrar para dentro da igreja. Quem nunca havia provado uma verdadeira conversão passou a ser considerado cristão. Mistura nunca fez bem, sempre foi um problema para a igreja. É uma das táticas estratégicas que o diabo usa até hoje, infiltrar pessoas na igreja com falsas doutrinas, com costumes estranhos, contrários ao evangelho, contrários aos princípios eternos de Deus. Ele sempre infiltra alguém para corromper por dentro com coisas
contrária à palavra de Deus, com corrupção, imoralidade, paganismo, idolatria, uma série de coisas, dependendo do período histórico do fato. Então o paganismo começou a entrar e a idolatria para dentro da igreja, e a igreja foi morrendo, minguando. Deus de misericórdia, conheço as tuas obras, onde habita, que está o trono de Satanás, mas tu retens o meu nome. Ainda tinha fiéis, mas lá estava coisa de idolatria, era coisa do império, que é chamada de trono de Satanás. Depois veio a quarta carta, que era Tiatira, uma igreja corrupta, uma igreja da Idade Média, profeticamente falando, lá do ano 590 até 1517, data da Reforma. Que igreja foi essa? Idade Média, para quem sabe da história, é considerado o período das trevas, da escuridão, de muita ignorância, de muita coisa, de muita perseguição, um período que parece que o evangelho havia sumido da terra. Mas pelo que diz aqui, tinha muita gente no anonimato que gemia e esperava por um renovo, por uma mudança. Isso faz lembrar do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, no capítulo 1, ele reclamava dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu clamo, o Senhor não responde? Até quando a gente geme, não há resposta? O ímpio prospera, o povo sofre e não há solução, até quando? Depois ele diz: eu vou me colocar na fortaleza ou na torre, conforme a tradução, e vou vigiar e vou esperar para ver o que o Senhor me fala. Dá-nos a entender esse período, que por muitos anos tinha gente assim como Abacuque, gemendo, esperando quando é que o Senhor vai tomar uma providência, quando é que Deus vai falar, quando é que Deus vai responder. E quando Deus falou com Abacuque, ele reagiu depois dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aleluia. Eu ouvi a tua palavra e temi. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a faz notória. Aleluia. Isso é a Idade Média, a Idade das Trevas. Por muitos anos parece que não tinha mais evangelho. Cresceu o paganismo dentro da igreja, a idolatria. Se vendia o céu por dinheiro, perdão por dinheiro. Aquela montanha de ouro que é no Vaticano, foi dinheiro arrecadado nesse tempo, vendendo perdão, cobrando oração pelos mortos, para tirar do purgatório, e não sei mais o que. Parece que não tinha mais evangelho na igreja. Você entende quando Jesus diz assim: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Ao longo dessa história, muita gente pagou com a vida, com o sangue, gemendo e chorando, dizendo: Senhor, Senhor que opera a justiça na terra, Senhor vem rompendo em glória, Senhor que se assenta no alto e sublime trono, o Senhor que rege céus e terra, vem, e Ele vai vir. Está no Apocalipse, Ele vai vir. Igreja, não desanima, não desista, renova a força, a fé e o ânimo, ainda que esteja difícil. Deus está no meio da igreja, é Ele que passeia entre os 7 castiçais, é Ele que tem os seus à sua destra, é Ele que sustenta. Sinta isto esta noite, por amor de Deus, a misericórdia dEle que te cuida, que te sustenta, que te guarda. Em todo esse período teve gente gemendo e esperando, e chegou o momento. Louvado seja Deus. Aí depois disso ele escreveu para Sardes, a igreja da Reforma. Alguém pode dizer: mas essa era maravilhosa. Não, é a igreja que estava morta. Lembra daquela visão de Ezequiel 47? O Senhor diz ele ali que o Senhor levou ele num vale de ossos secos e fez ele andar naquele vale. E o Senhor disse para ele: profetiza a palavra. E ele anunciou a palavra. Diz que houve um rebuliço naquele vale e os ossos se ajuntaram, cada um o seu osso, e enfim, segundo a palavra que ele foi falando, se juntaram e se formaram um corpo, veio carne, veio pele, mas diz assim: estavam corpos deitados, mortos. Aí o Senhor falou com ele de novo e disse: profetiza sobre esses corpos, e diz ao Espírito: vem. E ele profetizou, e diz que o Espírito veio e pôs eles em pé. Então, se nós olhar aqui, uma promessa da restauração que ainda vai acontecer em Israel, mas também retrata um pouquinho da igreja desse período. Aquela igreja que estava aparentemente morta no período da Idade Média. Chega o momento da reforma em que alguns padres, vários da época, se revoltaram contra os abusos da igreja católica e começaram a trabalhar por uma reforma. E aconteceu essa reforma. Mas na verdade não se distanciaram muito da situação. Então pelo menos 2 séculos foi aquela igreja que fez muitas coisas maravilhosas, mas ainda era morta espiritualmente. Mas diz assim: mas tem em Sardes alguns poucas pessoas, alguns poucos ainda que eram fiéis, vestidos de vestes brancas, que andam comigo. Tem nome de que vive, mas está morto. E assim era a situação. Qual é a promessa? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Aí vem a 6ª carta, Filadélfia.
representa profeticamente, presta bem atenção nisso, a igreja de 1730 para cá, até a volta de Jesus Cristo. Dá uma glória a Deus. Se você entendeu, porque esta é a igreja de hoje. Filadélfia é o período das missões modernas que iniciaram nesse período. Teve grandes homens como Hudson Taylor, William Carey, que é chamado de pai das missões modernas. A igreja que voltou ao amor fraternal. Lembra da primeira? Éfeso. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olhando num todo agora a Filadélfia, a igreja aqui voltou ao amor. Se apaixonou por vidas e alma e começou a fazer missões. A igreja que deu início aos avivamentos de 2 séculos e pouco atrás. A igreja que começou a avivar, onde surgiu o pentecostalismo, onde surgiu muita missão. É essa igreja, é a Filadélfia. Diante de ti eu pus uma porta aberta, que o Senhor disse, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu abro, ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre. E diante de você eu pus uma porta aberta. Nós somos essa igreja, estamos debaixo dessa promessa. Ninguém vai fechar esta porta que Deus abriu. O avivamento missionário, o avivamento pentecostal. Eu já vi gente que disse para mim, essa onda de assembleiano de Pentecostes, isso já passou. Eu disse, é mentira, isso não passou e nunca vai passar, senão a palavra estaria mentindo. E Deus não mente. Esse avivamento veio para ficar. Pode estar tendo alguns momentos difíceis, mas ele vai reavivar, ele vai continuar, porque é a igreja que vai até o arrebatamento, quando Jesus vier, aleluia. Essa é a igreja de Filadélfia. Essa igreja não teve nenhuma repreensão. Pode ler, é um dever de casa para você ler e estudar essas 7 cartas, e você vai ver que essa igreja não teve nenhuma repreensão da parte de Deus, só elogios e incentivo. Se acha pequena ou se acha fraca, mas você é forte, você tem poder, você tem unção, tem uma porta aberta. É isso que Deus está dizendo. Há uma porta aberta, Filadélfia. Não desista. Você diz que tem pouca força, mas guarda a minha palavra. Não nega o meu nome. Aleluia. Então eu também vou te guardar da tribulação. É por isso que nós cremos que a igreja será arrebatada antes de se derramar todos os juízos da grande tribulação sobre a terra. O Senhor está aqui a promessa dizendo, eu te livrarei. Aleluia. O Apocalipse é um livro que tenta nos levar para o céu, erguer nosso pensamento, nosso amor, nosso entendimento. Como eu disse, uma igreja que tem os pés na terra fazendo a obra aqui, mas mente e coração estão lá em cima. Aleluia. Foi quando o Senhor disse para João, sobe aqui, representa o arrebatamento da igreja, sobe para cá, representa nossa mente e nosso pensamento. Tem que estar lá em cima, igreja, porque esse é o destino eterno e final de todos nós. Se é que cremos em Jesus Cristo, se é que nos convertemos a Ele, esse é o nosso destino. E por último, a última carta, Laodiceia, é outra igreja de 1900 para cá, vai até a grande tribulação, porque Laodiceia é a igreja que vai ficar na tribulação, mas Filadélfia é a que vai subir no arrebatamento. Senão não tinha aquela parábola que Jesus disse do trigo e do joio. E quando os trabalhadores disseram, devemos arrancar o joio, Jesus disse, não, se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo junto. Porque muitas vezes na própria família o marido é trigo, a mulher é joio. Ou a mulher é trigo, o marido é joio. O pai e a mãe é trigo, mas os filhos são joio. Você vai lá, arranca um, joga todo mundo, joga todos no mundo. É coisa que algumas vezes não entende hoje. O pastor está tolerando fulano lá em pecado. Se arrancar aquele joio, vai botar trigo junto no inferno. Não faz isso. Mas que é isso, pastor? Vamos ter que aguentar isso? Não estaria isso na Bíblia. Jesus deixa aí o trigo e o joio no dia da colheita. Os ceifeiros, os anjos do Senhor e a igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele saberá separar o trigo do joio, mas vai estar junto lá. Então hoje nós temos 2 igrejas na terra, a que vai subir e a que vai ficar. Outro dia eu estava pregando em Parópolis, se está no tempo de nós pregar e preparar a igreja que vai ficar para enfrentar o império do anticristo. Alguns se assustaram comigo, mas a Bíblia está dizendo que tem 2 igrejas, e é você que decide. Você é Filadélfia ou é Laodiceia? A Laodiceia dizia assim, nós somos ricos, temos dinheiro, estamos abençoados. Não é isso que muita gente diz aí hoje? Muitas igrejas milionárias, assentadas no dinheiro, casada com o governo, com o império, semelhante a outra lá. Aí não quer criar incompatibilidade, o politicamente correto, a política da boa vizinhança, aquela coisa toda, aquele jogo de cintura para se dar bem com todo mundo, agradar gregos e troianos, coisa impossível. Essa é a Laodiceia.
Estamos ricos, abastados, somos postos, estamos debaixo da bênção, somos filhos do Pai, somos cheios do amor, da graça, da misericórdia. E o Senhor disse: João, escreve a carta para essa igreja, dizendo para ela que ela é pobre, é cega, é miserável, está nu, é morna e a ponto de vomitar, casada com o Estado, misturada com o paganismo, das falsas doutrinas. Essa não sobe, essa não vai. Então hoje nós vivemos esses conflitos. Vocês estão assustados comigo hoje? Está diferente, né? Aleluia! O evangelho nunca foi brincadeira. Nós vivemos um momento de decidir. Eu quero fazer parte da igreja que vai ficar, ou eu quero fazer parte da igreja que vai subir? Aleluia! Eu quero fazer parte da igreja que vai ficar para o império das trevas, ou eu quero fazer parte da igreja que vai para a glória? Eu disse que Apocalipse é o livro do triunfo da igreja, é o livro da nossa vitória, é o livro da vitória de Jesus Cristo, aleluia, definitiva, final. Essa guerra, porque começou lá no jardim do Éden, vai encerrar agora, no arrebatamento da igreja que está muito perto. Então são momentos decisivos. Paulo usa a figura de dizer assim, que é como alguém que corre numa maratona. Corra de tal maneira que você alcance o prêmio. Quer dizer, está na hora de lutar, de batalhar, de se esforçar, de correr, de dar tudo o que você pode. Você tem que passar a linha de chegada, tem que vencer. Essa é a garantia da igreja. E é o momento que a gente está vivendo, de uma competitividade tão grande, de uma pressão tão grande, de um ataque tão grande, de um peso espiritual tão grande. As trevas é crescente na terra, o cerco do inimigo é crescente. Todo dia você vive cercado por uma pressão espiritual tão forte, por guerras e combate tão forte, ataque de todos os lados. É o momento de tensão, quando está chegando a linha final da competição, está logo ali, aleluia. E o prêmio dessa competição são as almas. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas o inimigo está tentando de toda maneira impedir que isso aconteça. Mas Deus nos deu o poder de decisão e de escolha. Por isso é necessário um evangelho realmente esclarecedor. Um evangelho que realmente nos dê entendimento sobre o que é ser igreja. O que é evangelho? Igreja é só um lugar de encontro social? É só um lugar de amizades? É só um lugar de buscar alguma solução mágica para os meus problemas? Não. Igreja é a porta do céu. É onde começa a nossa jornada para a eternidade. Aleluia. É tão grande isso, que quando João vê Jesus na sua glória, viu que ele estava com vestes salpicada de sangue, apontando o sacrifício dele. Mais adiante, no tapete, que não dá para falar hoje, mas adiante no Apocalipse, quando João é levado diante do trono do Senhor, diz ele: eu vi um cordeiro como que tivesse sido morto. Era Jesus Cristo. Mas o Senhor disse para ele: João, estou aqui vivo, aleluia. Então o que João está vendo? O cordeiro que foi morto, sacrificado. Para quê? Para poder perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna. Não é para dar meros confortos nesta vida terrena que vai acabar de qualquer jeito, mas para nos dar algo muito maior e muito mais sublime: eternidade, aleluia, eternidade. As dores desse mundo não têm solução. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Agora nós temos a promessa, ele diz: estarei contigo, aleluia. Eu sou aquele que passeia entre os 7 castiçais. Então essa é a nossa garantia, isso é que é a nossa vitória. O mundo tem tribulação e não tem consolador. Nós temos lutas e aflições, mas temos o consolador por excelência em nosso meio. Ele cuida de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, nas nossas enfermidades. Ele está ali, ele sabe, ele cuida de nós até o dia que aprover a Deus arrebatar a igreja daqui. Então essa é a diferença. Temos um consolador por excelência, temos um salvador eterno que venceu a morte por nós. Então João depara com todas essas coisas gloriosas, extraordinária, e vê os seres celestiais se prostrando e adorando Jesus Cristo, e louvando e glorificando e rendendo a Ele louvores eternos, porque Ele venceu, aleluia, porque Ele venceu. Foi por isso que Ele disse para nós: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é Ele que nos dá vitória sobre todas as coisas aqui. É Ele que te dá vitória esta noite, é Ele que te faz vitorioso, sim. Talvez diga: pastor, mas não sabe da minha luta. Mas Jesus sabe. Alguém que foi capaz de morrer por mim e por você, foi capaz de arrebatar João e levar ao céu para mostrar a glória dele e dizer: João, vai lá e escreve para a minha igreja. Ela precisa me conhecer, ela precisa saber quem eu sou, e precisa saber o que eu tenho preparado aqui, João. Se desse para falar os outros capítulos 4, 5,
17, 18, 22. João escreve: porque a minha igreja precisa saber o que é eternidade. Ela precisa saber, aleluia, que eu já venci o mundo, que eu já venci a morte. Para aqueles que me viram agonizando na cruz, João mostra para eles, descreve para eles o que tu viu na glória. Tu me viu em glória. Aqui João vai lá e descreve. João não acha nada igual aqui na terra. Então ele começa a dizer: olha, parecia jaspe, parecia safira, parecia sardônica. Irmãos, olha, coisa gloriosa. Isso parece o que Ezequiel viu no capítulo 1. Eu vi, dizer, o céu se abrir. Ezequiel foi privilegiado também. Eu vi o céu se abrir. Eu vi uma nuvem como de fogo revolvendo. E essas pedras preciosas que João descreve ali, tem essas cores vermelho, alaranjado, cor de fogo, esse tipo de cores assim. E eu vi aquela glória. E João começa a descrever: eu vi tudo isso. E eu vi os 24 anciãos, eu vi os seres celestiais todos se curvando e adorando a Jesus Cristo, e dizendo: santo, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Fica em pé, por gentileza. Eu gostaria que você, à medida do possível agora, começasse a pensar nesta visão de João. Começasse a pensar nesta visão de João. Por que foi que Jesus disse: não vale a pena você entesourar aqui na terra, mas entesoure no céu? Porque lá as coisas são eternas. Porque a glória que lá há, não há nada neste mundo que possa se comparar. Toda vez que você vê João, ou Daniel, ou Ezequiel, Paulo, falando de visões e revelações, você vai ouvir eles dizer assim: era semelhante a isso, era parecido com aquilo, parecia isso, parecia aquilo, porque não há nada na terra que se compare às coisas da eternidade. João, que viu o Cristo ferido na cruz, viu ele em glória, e pode descrever para nós um pouquinho, para a gente ter uma ideia daquela glória. E Deus, por esta visão e esta revelação, quer começar a elevar nosso coração e nosso pensamento e nossa mente ao céu. Que nós começamos a ter visões e revelações do céu. Que você ande, como eu disse, nesta terra, nesta cidade, com os pés na terra, mas sua mente e seu coração lá em cima. Nós somos os únicos, como igreja, somos os únicos, porque temos uma cidadania terrena, mas temos a cidadania celestial e eterna. Você não é qualquer um. Foi muito longo, rápido e resumido, porque há tanta coisa profunda nisto que aqui expus. Mas um pouco do que eu expus aqui, quero que você entenda meu objetivo aqui esta noite. É para despertar em você, como igreja, interesse por isso aqui. E a minha oração agora é que Deus comece a te dar a revelação disso, discernimento. Aleluia! Se você acha difícil, não entenda. Tiago diz: quem tem necessidade, sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Porque a igreja que vai subir é aquela igreja que tem mente e coração lá em cima. Eu quero orar por isso essa noite. Vem aqui à frente. Eu quero orar para Deus começar a despertar a sua mente e a sua visão para as coisas eternas. Aleluia! Eu não sou crente. Na hora de entregar o coração a Jesus, estou afastado, é hora de reconciliar com Jesus. Essas coisas, como eu disse para João, brevemente vão acontecer. Brevemente vai acontecer. Você deseja mais de Deus? Você deseja alcançar coisas mais sublimes do Senhor? O Espírito Santo é o que capacita, é o que dá. E a palavra é a espada que Ele usa. Você quer isto? Vem à frente para nós orar agora. Que a hora você foi e eu quero encerrar. Pode vir agora para nós orar. Está aberto o espaço aqui. É tempo de avivar, tempo de renovar. É tempo. Pode vir. Há um desafio muito grande. Há um tempo, é um tempo que nós estamos vivendo, que a obra de Deus está gemendo. Muita gente nas igrejas, muita gente nesse mundo estão gemendo. Necessidade é que se levante trabalhadores, missionários, missionárias. Pode chegar mais perto aqui, pode vir aqui, dá espaço, né? Vem mais perto, tem lugar para vir mais perto. Há espaço para nós orar, vamos chegando. É um momento de reflexão e meditação, porque o assunto é sério. Há um momento desafiador para se levantar verdadeiros servos e servas, obreiros e obreiras, missionários e missionárias. O mundo está carente disso. Você não, mas tem muita gente falsa hoje. É os que mais aparecem, são os falsos. Os falsos profetas, os falsos pregadores, é os que mais aparecem hoje. A carência está de verdadeiros, que amem a Deus, amem a obra e amem as almas. Normalmente o que não presta faz mais barulho e aparece mais, mas é um momento de aceitar um desafio, como aqueles que ao longo dos séculos da igreja, nos períodos mais sombrios, ainda que no anonimato, eles se mantiveram gemendo, chorando e levando a bandeira da fé.
até que Deus interveio e operou mudanças na história. Estamos precisando de mudanças. Estamos em momento de reavivamento. Estamos em momento de desafio que precisa a gente de coragem que se dispõe, aleluia. Que a pressão contra a igreja de todos os lados, externo e interno. Ser crente hoje não é para corajoso. Cadê os corajosos do Senhor? Nós vamos orar. Os pastores, obreiros, por gentileza, né, pastor? Pode descer orar com cada um? Vamos estar orando. Aqueles que ainda querem vir, venha tempo de renovação. Pastor, mas eu vim aqui porque eu preciso de uma cura. Jesus pode te curar agora, na hora da oração. Pode te curar durante a pregação da palavra. Quem cura é Ele, não é eu. Ele pode te curar agora. Pastor, eu estou com um problema lá na família. Leva Jesus para casa contigo hoje. Esse Jesus glorioso aqui vai resolver o seu problema de família. Entrega a Ele, converte a Ele, deixa Ele resolver. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oramos.